Fala, galerinha, beleza? Vamos lá? Matemática, aulinha sobre adição e subtração de frações. Se você não assistiu às aulas onde eu falei frações, definição, que eu considerei como parte um, tá? Assista essa aula. E também assista a aula de mínimo múltiplo comum, beleza? Vamos lá? Operações com frações, adição e subtração. Bom, eu deixei as duas no mesmo bloco porque as duas operações são os mesmos procedimentos, beleza? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, inicialmente, para a gente entender por que que eu tenho que fazer MMC, tá? Então é o seguinte, ó, eu quero adicionar as frações 1/5, 3/5. Percebe que os denominadores são iguais. Em forma de desenho, eu fiz um esboço deles aqui. Eu teria a primeira fração, uma parte de 5, 1/5, e 3 partes de 5, 3/5. A hora que eu adiciono, percebe que os pedaços eles foram divididos do mesmo tamanho. Por quê? Porque quem define isso é o denominador. Então, eu peguei o inteiro e dividi em 5 partes, dividi em 5 partes. Ou seja, eu posso montar esse mesmo inteiro. Ó, ficaria uma parte mais 3, ou seja, 4/5. Então, quando os denominadores são iguais, eu copio, eu repito o denominador e eu somo 1 mais 3, 4, ou seja, a fração 4/5. Tudo bem? Fiz um outro exemplo aqui, tá? A fração 2/7 mais a fração 3/7. Denominadores iguais. Copiei e somei a parte de cima. 2 mais 3, 5. Beleza? Então, o resultado de 2/7 mais 3/7, 5/7. Beleza? Ok. Bom, vamos lá. Agora, o item C, a fração 3/4 mais a fração 5/2. Percebe que os denominadores são iguais. Esse inteiro foi dividido em 4 partes e esse inteiro foi dividido em 2 partes. Eu não posso adicionar. Eu não posso adicionar. Eu não posso adicionar quando os denominadores são diferentes. Primeiro passo, preciso igualar os denominadores. Eu vou dar uma dica aqui. Quando eu quero igualar os denominadores, eu preciso do mínimo múltiplo comum. Em outras palavras, eu preciso encontrar frações equivalentes com denominadores iguais. Beleza? Então, ó, no caso aqui, como o denominador 4 é múltiplo de 2, você não precisa perder tempo com MMC. O MMC vai ser o próprio 4. Professor, querido professor, eu não entendi. Então, vamos lá. Vou calcular aqui com vocês o MMC entre 2 e 4. Mais uma vez, se você não assistiu à aula de mínimo múltiplo comum, por favor, beleza? Então, vamos lá. 2 e 4. Então, dá para eu começar dividindo por 2, porque o 2 dividido por 2 é 1, beleza? E o 4 dividido por 2 é 2, beleza? Então, de novo, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Próximo. Ainda dá por 2, tá vendo? Então, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, resposta 1. Percebe que quando, isso eu falei na aula sobre MMC, quando você obtém 1 e 1, acabou o mínimo múltiplo comum. Ou seja, o MMC entre 2 e 4 ficaria 2 vezes 2, resposta 4. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Veja bem, veja bem, veja bem. Eu vou abrir uma fração para representar a primeira
e uma fração para representar a segunda. Só que agora com o denominador 4. Então, vou marcar já o denominador aqui, belezinha? Vou marcar o denominador 4 para essa, denominador 4 para essa, e vou riscar, colocar o meu tracinho de fração aqui e aqui, ok? Beleza? Tá. Faltou só o sinalzinho de mais aqui no meio. Vamos lá? Ok. Aí você vai fazer o seguinte. Você encontrou o denominador 4 e agora você precisa encontrar o numerador. Ok? Então, você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, que número vezes 4 é igual a 4. Esse número é 1. 4 vezes 1, 4. Então, em cima, você multiplica também por 1. Beleza? Essa é uma maneira. A segunda maneira, eu vou marcar esse procedimento porque ele é muito interessante. Você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima. De novo, divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Então, ficaria assim, ó, tá? Ó, vamos lá. 4 dividido por 4. 1 vezes 3, resposta 3. Coloca aqui em cima, ok? Próximo, mesmo esquema. A primeira maneira, que número vezes 2 é igual a 4? Esse número é o 2. 2 vezes 2, 4. E aí você pega o 5. 5 vezes 2, 10. A segunda maneira, mais interessante, divide pelo de baixo, 4 dividido por 2, 2 vezes 5, 10. Então, coloco 10 aqui. Beleza? Ok? E aí, para finalizar, como os denominadores são iguais, você vai fazer a soma. 3 mais 10, 13. Isso sobre 4. Claro que o denominador 4 você precisa copiar. Ou seja, a adição entre 3 quartos e 5 meios, você tem como resposta 13 quartos. Pode deixar o resultado como fração imprópria. Tudo bem? Beleza? Entenderam isso? Professor, mas e se for, por exemplo, uma subtração entre duas frações? Munha, o procedimento é o mesmo. Por exemplo, vamos supor que você tenha a subtração entre as frações. 2, aqui 5, só para ficar fácil, tá? A ilustração. Depois eu passo o risco. Aqui 2 terços e aqui 5 nonos. Beleza? Então, eu vou passar o tracinho de fração aqui para ficar bem bonitinho, tá? Não tenho essa ferramenta no aplicativo, então eu tenho que fazer adaptações, tá? E por isso que às vezes eu demoro um pouquinho para digitar. Sinalzinho de menos no meio, ok? E aqui já vamos colocar o sinalzinho de igual. Bom, como eu disse para vocês, o procedimento é o mesmo, tá? Então, eu preciso do MMC entre 9 e 3, ok? Bom, percebe mais uma vez que o 9 é múltiplo de 3. Ou seja, o MMC entre 9 e 3 é o próprio 9. Professor, eu não entendi. Sasha, tá. Então, vamos lá. Vem com o pai que você não cai. Coloco o 3 e o 9, um ao lado do outro. Passo uma barra vertical e começo o cálculo do MMC. Então, assistam a aula sobre MMC. Bom, nenhum número dá para dividir por 2, que é nosso primeiro primo. Próximo passo, próximo primo, 3. 3 dá para dividir por 3, então vamos nessa. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Beleza? Tá. Próximo.
Tá vendo que ainda tem esse 3? Então, você vai dividir mais uma vez por 3. E aí, claro, 3 dividido por 3, 1. Mais uma vez, quando eu tenho resultado 1 e 1, acabou o cálculo. Ou seja, 3 vezes 3, tenho como resposta MMC 9, como dito inicialmente, tá? Então, MMC 9, ok? Beleza. Então, próximo passo, você vai fazer o seguinte, você vai abrir frações com denominador 9 para duas. Se eu tivesse 3 frações, 4, o procedimento é o mesmo, não muda, tá? Então, ó, abri o traço de fração aqui para as duas, beleza? Não posso me esquecer do sinalzinho de menos aqui no meio, ok? E agora eu vou aplicar aquele procedimento. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos nessa. Ó, 9 dividido por 3. Resposta, 3. Vezes 2, 6. Então, escrever a fração 2/3 ou escrever a fração 6/9 é a mesma coisa, beleza? Próximo, 9 dividido por 9, 1. Vezes 5, 5, beleza? Bom, para finalizar o exercício, põe um sinalzinho de igual, 6 menos 5, 1, beleza? Professor, mas sobre quanto? Sobre 9, você copia o denominador. Ou seja, a subtração de 2/3 por 5/9, eu obtenho como resposta 1/9. Beleza? Então, adicionar frações com denominadores diferentes é isso aí. Tem que fazer o cálculo do MMC, tem que encontrar frações equivalentes às frações iniciais, para aí sim depois somar ou subtrair. Professor, mas se eu tivesse mais de 2 frações, 3, 4, 5? O procedimento é o mesmo, igualar os denominadores, aplicando o cálculo do mínimo múltiplo comum, e depois encontrando frações equivalentes. Beleza? Tranquilo? Então, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Valeu! Bom, vamos lá então, pessoal. Mais duas operações aí envolvendo frações. Multiplicação e divisão. A primeira parte, multiplicação. Eu vou fazer um exemplo de cada, tá? Um exemplo de multiplicação, um exemplo de divisão. Beleza? Vamos lá. A primeira, pessoas, multiplicação entre frações. Não precisa quebrar a cabeça. Você vai multiplicar sempre, sempre, sempre. De cima vezes de cima. De baixo vezes de baixo. Ok? Eu vou fazer de duas maneiras aqui, beleza? Vamos lá, então. Então, de cima, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Beleza? Depois, embaixo, 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. Ok? Beleza? Porém, aqui tem um pequeno problema. Deixa eu só mudar a cor aqui, porque ficou feio, feio. Só tem um problema. Eu não posso deixar a fração do jeito que está aqui, porque ela não é fração irredutível. Definição. Uma fração é irredutível quando o maior divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a 1. Se isso acontecer, ela é irredutível. Em outras palavras, facilitando, bom, você simplifica essa fração ao máximo. Divide em cima e embaixo pelo mesmo
número. Não pode ser diferente disso. Ok? Vamos lá? Ó, dá para simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. Dá para simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo. Lembrando que quanto maior o número, melhor. Dá para simplificar por 6 em cima, por 6 embaixo. Legal. Simplificando por 6, ó, vou marcar aqui, tá? Ó, estou dividindo em cima, embaixo, pelo mesmo número. Estou simplificando por 6 e por 6. Ok? Beleza? Não ficou muito legal esse número, mas dá para entender, né? Vamos lá? Simplificando em cima por 6, 2. 12 dividido por 6, 2. Embaixo, 30 dividido por 6, 5. Ou seja, a minha fração irredutível é a fração 2/5. Professor, mas eu poderia ir dividindo por 2 e dividir depois por 2, por 3 de novo? A resposta é sim, tá. Você pode simplificar por 2, por 3, desde que faça em cima e embaixo. O resultado é o mesmo. O único detalhe é que muitas vezes você faz mais passagens, mas não muda nada. Beleza? Bom, uma outra maneira de resolver este mesmo exercício, tá? Só vale para multiplicação de frações. Olha o que eu vou fazer. As simplificações que eu vou aplicar só são válidas em cima e embaixo. Ó, tá vendo que eu tenho 3 em cima, 3 embaixo. Vou simplificar, beleza? Percebe que eu tenho 4 e 2. Claro que 4 dividido por 2, a resposta é 2. Beleza? Para finalizar, olha aqui. Em cima, sobrou quem? 2. Embaixo, sobrou quem? 5. Percebe que o resultado é o mesmo. A fração 2/5. Nossa, Creito, que legal, isso facilitou muito. Nossa, facilita bastante a multiplicação, eu não preciso ficar simplificando no final. Isso mesmo, Munha, você pode simplificar no final, que nem a primeira maneira que eu fiz, ou você pode simplificar no meio da conta. Isso é válido somente para multiplicação. Tudo bem? Vamos para a próxima operação. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente finalizar as operações entre frações, eu vou explicar agora a divisão entre frações, beleza? Vou explicar de duas maneiras. Uma maneira, o item A segunda maneira, o item B. A maneira mais encontrada em livros didáticos é a primeira, do item A. Vamos lá? Então é o seguinte, para a gente dividir a fração meio pela fração 5/6, você vai fazer o seguinte, literalmente você vai copiar a primeira fração. Ok? Então, você vai copiar a primeira fração, ou seja, a fração 1/2. Então, literalmente, eu copiei. A segunda fração, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e inverter o numerador e o denominador. Então, você vai trocar o 5 com o 6. Então, você teria assim, trocando 5 com 6, 6/5. A gente diz, faz o inverso dela, troca. Beleza? Tá. E aí, para a gente finalizar o exercício, a operação que era divisão, como um passe de mágica, vira multiplicação. Beleza? Então, a definição diz assim, que você multiplica a primeira pelo inverso da segunda.
multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Ou seja, multiplicando a primeira pelo inverso da segunda, multiplicação de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Aqui, óbvio que eu vou usar a simplificação, como é uma multiplicação agora, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, como resposta, eu obtenho em cima 3, embaixo 5. Portanto, a divisão entre a fração meio e 5 sextos ficou como resultado a fração 3 quintos. Neste processo, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Isso mesmo, beleza? Tá, essa é uma maneira. Agora eu vou explicar o item B, fazendo um outro procedimento. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Ok, vamos lá. Agora eu vou usar um outro procedimento. A ideia é a seguinte. Não sou muito fã, não. A gente vai fazer assim. Você vai multiplicar as diagonais. Ó, você vai fazer 3 vezes 3. Você vai obter como resposta o numerador da fração. Beleza? Então, ó, lá, 3 vezes 3, eu obtenho o numerador. Opa, 3 vezes 3, então, o numerador da fração dá 9. 3 vezes 3, 9. Beleza? Ok? Então, você multiplica o numerador da primeira pelo denominador da segunda. O resultado é o numerador da primeira. Beleza? Depois, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Você vai obter o resultado denominador. 4 vezes 5, como resposta, 20. Ou seja, a resposta ficou 9/20. Como essa fração ela é irredutível, em outras palavras, não dá para simplificar, acabou aqui. Você multiplica em x. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Por que eu não sou muito fã dessa multiplicação em x? Porque se você inverter as diagonais, os resultados, você inverte a fração, você erra o exercício. Beleza? Então, eu sou fã, vou deixar bem claro aqui, ó. Ó que bonitinho. Eu prefiro esta maneira aqui. Copia a primeira, inverte a segunda e multiplica. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Beleza, galera? Até a próxima aula, então. Não se esqueçam de se inscreverem aí no meu canal, beleza? Embaixo, dê sugestões, comentários sobre a aula. Se tiver alguma aula em especial, por favor, pode pedir, beleza? Grande abraço, até a próxima. Vem com o pai que você não cai. Valeu, galera!